Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra. Ao lermos a palavra de Deus, ela nos ensina que existe duas igrejas. A igreja que chama joio e a igreja que chama trigo. A igreja chamada joio é a igreja que sufoca a igreja trigo. E esta igreja que se chama joio, ela vem com o neopentecostalismo, ou seja, um ensinamento novo. E junto com ele, vem também uma teologia da prosperidade. E isto está trazendo confusão, porque a mensagem de Deus, aquela mensagem genuína, está sendo corrompida. E, infelizmente, muitos, por não lerem a palavra de Deus, estão sendo confundidos por falta do conhecimento daquilo que vem da palavra de Deus. Eu vou trazer para você um vídeo e nós vamos reagir a este vídeo de um jovem que está na internet e muitos estão sendo confundidos com aquilo que ele está trazendo. Segundo ele, é a mensagem de Deus, é Deus ousando. Vamos reagir a este vídeo e vamos compreender o que está acontecendo com este jovem. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. Também deixe o seu comentário e o seu like, é muito importante. Eu sou o Evangelista Hélio, falaremos a seguir. Vamos conhecer quem é o Miguel, o jovem que, para muitos, está trazendo confusão às igrejas e às pessoas que não conhecem o Evangelho. Vamos começar já de perguntas e bem devagarzinho para a gente já ir embalando. Quem é o Miguel? Bom, o Miguel ele tem 15 anos de idade, o Miguel ele é um jovem pregador, começou a pregar com 3 anos de idade. O Miguel ele tá sendo arrebentado aí na rede social, crescendo. E sou um jovem nas mãos de Deus, alguém novo que tem muito para conhecer, muito para saber, muito para aprender. E vai crescendo naquela palavra que diz a Bíblia, na graça e no conhecimento. Congrega onde? Eu congrego na Assembleia de Deus, Avivamento Profético, na cidade de Carapicuíba. Meu pastor presidente é o pastor Márcio Silva. E nós temos um grande trabalho lá em Carapicuíba com a nossa igreja sede. Quando é perguntado a ele o que ele acha das pessoas está o criticando, veja a resposta que ele dá. Então, antes de você criticar, será que as pessoas deveriam te conhecer mais? Seria isso? Eu achei que as pessoas tinham que cuidar mais da vida delas, né? E assim, eu acredito que hoje na igreja, o que aconteceu foi o seguinte, uma polarização. Né? As pessoas perderam a credibilidade, perdeu a confiança, né, no altar, nas coisas de Deus e por aí vai. Agora, nós vamos trazer a palavra de Deus concernente àquilo que ele fala. É muito importante que venhamos prestar atenção em cada fala que ele vem trazer, para que nós possamos compreender a fala dele com a palavra de Deus, que nós vamos fazer uma leitura a respeito do que ele vai falar. Vamos ouvir. Mas não depende de profeta, de não sei quem. É as pessoas com Deus, irmão. Quem não acredita, caiu aqui, também não vai acreditar no cego que vai ver, no mudo que vai falar. As pessoas entrou num problema de apostasia tão grande que um profeta pode orar e cair fogo do céu. As pessoas vão falar que é diabo, vai falar... Chamaram Jesus, irmão, que vazia a obra de Beelzebu, não vai falar que aquilo que eu caí ali foi meninice, foi palhaço. Deixa eu falar, irmão, eu sei que eu sou em Deus, como eu disse ontem. Eu sei que eu sou em Deus, eu não preciso provar nada pra ninguém. Me conhece, que não sei o quê. Que se dane, fique sem conhecer. Acabamos de ouvir ele dizer que não depende de profeta. Será que isto é verdade? Será que as coisas que estão acontecendo nas casas de oração, os profetas, eles não têm culpa das coisas que estão trazendo escândalo? Será verdade que é cada um por si e quem não quiser que se dane-se, como ele falou? Será isto verdade? A palavra de Deus vai falar a respeito disto, por que é que está acontecendo tantas coisas dentro da casa de oração.
E nós precisamos entender pela palavra aquilo que a palavra quer que aconteça dentro da casa de oração, diante da igreja, que a igreja deva ter um comportamento sadio diante daqueles que ali estão para ouvir a palavra de Deus e render o seu culto de adoração a Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 27 ao 32. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, e haja um intérprete, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. A pergunta é: será que ele tem consciência de todas as coisas que acontecem dentro da casa de oração? Será que ele tem entendimento de quando Deus o usa ou não? Será que ele consegue discernir essas coisas? Vamos ver se esse jovem tem consciência das coisas de Deus. Veja o que ele fala. Aí você responde, ele tem ou não tem consciência das coisas que acontecem dentro da casa de oração vinda da parte dele? Sabe o que acontece? É que hoje em dia as pessoas querem trazer o púlpito da casa de Deus para stand-up, para comédia. As pessoas querem trazer as coisas de Deus para brincadeira. Brinque com tudo, não brinque com o altar de Deus. Aí as pessoas vão achar que vai brincar com Deus, vai achar que Deus vai deixar relevante, que por aí vai. Uma hora vai descer a mão de Deus, vai escrever Menel, Menel, Tekel, Passi. E a balança de Deus, ela é pesada. A balança de Deus não tem 2 medidas, 2 pesos, é uma medida apenas. É uma medida apenas. Ou é céu ou é inferno. Ou é inferno ou é céu. Não tem purgatório, não tem Santo Antônio, não tem Maria Aparecida. É ou céu ou inferno. Ou será salvo ou será condenado. A balança de Deus é uma só. Então quem brinca com o altar de Deus, uma hora a mão de Deus vai descer. E vocês, como muitos que caíram, e eu tenho total certeza que a maioria dos que caíram foram a mão de Deus que desceu e que pesou a mão. Como acabamos de ouvir, ele tem sim entendimento daquilo que é e daquilo que não é de Deus. Ele sabe que aqueles que estão brincando com o Senhor, ele sabe o que vai acontecer. Porque a palavra de Deus dá este entendimento. Não brinque com Deus. Deus é santo e importa que nós buscamos a santidade para nos aproximar dele. Mas ele também falou que aqueles que caíram foi Deus que colocou a mão. Mas entenda, as pessoas que caíram não foi porque Deus colocou a mão a princípio. A princípio, as pessoas deixaram de andar segundo a vontade de Deus, como nós sabemos do primeiro rei de Israel, que se chamava Saul. Saul, ele perdeu aquilo que foi dado para ele. Deus tirou depois que ele perdeu. Ou seja, ele desobedeceu a Deus e por isso perdeu aquilo que Deus tinha dado. Então, Deus tira sim, Deus coloca a mão sim, mas após as pessoas não andarem segundo aquilo que Deus determinou que andasse, que está em sua palavra. Então eu entendo que as pessoas que caíram antes de Deus colocar a mão. Deus só coloca a mão depois que a pessoa cai. Você sabe que tem igreja que tem os seus padrões, que aí você entra no padrão, você tem que ficar nesse padrão certinho. Como tirar a oferta, como dirigir o culto, como fazer assim, assim, assim. E aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então, igual ele e o Marcinho. Fala a mesma língua estranha. Então parece que estudou na mesma escola. Então todos os crentes estudam na mesma escola. Você fala em línguas estranhas? Falamos, graças a Deus. Você fala? Você é batizado? Batizado. Sua língua estranha, original sua ou só você fala e alguém nunca falou sua língua igual? Não percebi alguém falando igual ainda. É mesmo? Ainda não percebi. Fala aí só pra eu...
Deixa eu ver se conhece. É como eu disse ontem, no dia de Pentecostes tinha 14 nacionalidades, 14 idiomas no mesmo só lugar. Se todo mundo ali falava línguas estranhas, porque se é línguas estranhas é língua que ninguém entende, sim ou não? Sim. Só que o mesmo Deus que me deu uma língua não pode dar a mesma língua que deu pra mim, pode dar pra ele? Pode, com certeza. Quantos americanos falam inglês? Muitos. Quantos brasileiros falam português? Muitos. Então, se nacionalidades fala todo mundo a mesma nacionalidade, por que Deus não pode dar a mesma língua que deu pra mim, dá pra ele? Se a língua é do Espírito não é do homem. Aqui nós vemos o primeiro equívoco a respeito de Pentecostes. Quando o anjo, ele deu condições para que as pessoas falassem, era línguas estranhas, como ele falou? Se é línguas estranhas, ninguém entende. Será que foi assim mesmo que aconteceu? Será que as línguas estranhas que foram faladas naquele dia, naquele momento, será que ela não tinha um propósito? Será verdadeiramente que eles não entendiam? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos 2, do verso 1 ao 8. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como acabamos de ver na palavra de Deus, notamos que, naquele dia, o anjo do Senhor, ao descer sobre eles, deu para eles que eles falassem em línguas. Mas a língua não era estranha, porque aqueles que estavam ouvindo eles falarem entendiam. Eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo para falar com aqueles que eles não teriam condições de falar, porque naquele lugar o Espírito Santo de Deus queria encher todos igualmente. Então, todos puderam conversar um com o outro. Não havia ali a divisão de idioma. Todos podiam entender, porque o propósito de Deus era encher todos aqueles com o seu Santo Espírito. Há esse engano por causa desta passagem que nós já acabamos de ler. Mas vamos ler novamente para que nós compreendamos por que há este engano de falar em línguas a qual pessoas podem entender e em línguas estranhas e o comportamento que a igreja deva ter. Vamos fazer a leitura novamente, que é muito importante para a melhor compreensão. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 27 ao 32. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, e haja um intérprete, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas.
Notamos aí um grande engano a respeito do dia de Pentecostes, quando o anjo encheu aquele lugar e eles puderam falar em línguas, mas não eram línguas estranhas, eram línguas que o homem entendia. Tanto é que na passagem a qual acabamos de ler, eles ficavam maravilhados de ouvir aquele que eles sabia que não era nativo do lugar, falando na língua deles, nativo, que eles estavam entendendo. Eles estavam entendendo o que uma pessoa de um outro país estava falando. Porque o propósito do Espírito Santo naquele momento era de encher todos com a quantidade igual. Não haveria divisão daquilo que o Espírito Santo ia dar. Então todos puderam conversar entre si. Todos puderam compreender o que estava acontecendo naquele momento. Ao contrário de quando uma pessoa é dado para ele o dom de línguas. Então, ele vai falar línguas estranhas. Estranhas a quem? Estranhas aos homens. É língua do Espírito. Então, aquele que fala a língua do Espírito, que é línguas estranhas, ele fala dentro da casa de oração, ele fala para que todos possam ouvir. Ele começa a falar, a igreja não está entendendo, mas Deus dá para outro o dom de interpretação. Aquele que tem o dom de interpretação, ele vai traduzir para o povo, para que o povo possa entender na língua nativa daquele lugar que está ouvindo naquele momento. Esta pessoa começa a falar e ele traduz aquilo que está sendo falado em línguas. Ele começa a falar, a igreja começa a entender. Se de repente levanta outro com dom de interpretação e começa também a falar, aquele primeiro que se levantou, ele baixa o som, vai devagarzinho abaixando, senta no seu lugar e aquele outro dá continuidade. Para quê? Para que haja dentro da casa de oração o entendimento como houve em Pentecoste, porque Deus quer encher todos, Deus quer dar para todos a virtude do seu Espírito. E se isso não acontecer, como a palavra diz, que o Espírito é sujeito ao profeta. Se o profeta não faz assim, se não há esse entendimento dessa ordem dentro da casa de oração, isto é bagunça. E se tem bagunça, Deus não está. Aquele culto não é para Deus. Aquele culto não tem nada de Deus. Aqueles que estão fazendo desta forma, estão fazendo por quê? Primeiro, não entendem ou estão com meninice. Se estão com meninice, não é Deus. E se não é Deus, quem é que está lá naquele momento? E as pessoas acreditando que estão adorando a Deus. Então, nós precisamos compreender essa diferença entre Pentecostes e o dom de línguas estranhas. O pastor, o líder religioso, ele precisa ensinar para que não haja essas coisas de irmãos ou irmãs se levantarem, falarem línguas estranhas, gritarem, pularem, fazer um grande vamos dizer, de um teatro dentro da casa de oração e ninguém entende nada. Há grande confusão naquele momento. Por isso que há tantas críticas hoje naquilo que está sendo divulgado pela internet e pela televisão, porque não tem ordem. A ordem que está dentro da palavra de Deus, que nós deveríamos usar, não é feita do jeito correto. E por isso está havendo todas essas coisas, essas confusão, falando mal de um, falando mal do outro, porque não tem entendimento diante da palavra de Deus. Porque se fosse dentro da palavra de Deus, não haveria confusão. E as coisas que estão sendo divulgadas para todos verem, teriam uma melhor interpretação. E tem coisas que não deveria estar sendo propagada para as pessoas que não têm o entendimento. Tem coisas que é só para a igreja. Então, eles também não vigiam das coisas que vai ser levada para fora. O que é para ser levado para fora é aquilo que está na palavra de Deus também. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É isso que tem que ser feito. Aquilo que está na televisão, na internet, deveria ser somente ensinamento da palavra de Deus.
somente aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. Essas outras coisas que acontecem dentro da casa de oração é somente para os santos, é somente para aqueles que tenham a compreensão. E veja, nós não somos santos ainda totalmente, porque nós ainda não passamos pelo revestimento daquilo que é falado na palavra de Deus. Nós seremos como Ele é, santo, ou seja, seremos transformados como Ele é. Hoje nós somos santificados, chamados de santos por santificação, mas ainda não temos a santidade plena, mas teremos no dia da nossa transformação. Então, se as pessoas fazem coisas desta forma, infelizmente é porque não têm o entendimento daquilo que é de Deus. Eu espero que eu tenha sido claro e que você possa ter compreendido. Vamos dar continuidade. Não saia do vídeo. Vamos dar continuidade. Só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. Pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. Veja a importância de você compreender aquilo que deve ser feito na igreja. Olha o que eles estão falando. Lembra-se daquilo que foi lido agora há pouco e eu explicando, eles não estão compreendendo. Aí é todos. Todos não estão tendo a compreensão daquilo que eles mesmos estão conversando. Continue prestando atenção. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, ele fala assim, Dele então eu com falo Deus. pra mim mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. Mas ele acabou de falar Ele isso. falou o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar é um uma- idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas assim- guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se tá eu em quiser falar evidência. marrar, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Eu vou dizer, essas coisas que são faladas, não é se eu quiser falar. Veja o que aconteceu em Pentecostes. As pessoas estavam falando segundo o Espírito. Veja quando a pessoa está falando em línguas estranhas. Ela começa a falar em línguas estranhas para edificar a igreja. Mas se não há intérprete, ela deve se calar. Se há intérprete, ela continua falando, o intérprete vai interpretar para que a igreja possa compreender. E assim, como eu disse, e se o primeiro profeta começar a falar, houver outro, um terceiro profeta que ele consegue traduzir, ele vai falar e o outro vai se calar. Então não é se eu quiser falar uma língua ou outra língua. Ele pode até querer falar. Se ele for para um país que tem uma língua, ele vai para os Estados Unidos, ele fala com o povo em inglês lá. Se ele está no Brasil, ele fala em português com o povo aqui. E não é isso. Se eu quiser falar isso, se eu quiser falar aquilo, isso para mim é meninice. Não existe isso dentro da casa de oração, daquelas pessoas que se dizem cristãs. Elas não falam para a igreja aquilo que elas querem, sim aquilo que vem do Espírito. O Espírito Santo toca a pessoa para falar. Você não pode falar se eu quiser falar, isto é equívoco. Eu vou falar em mistério, como muitas pessoas usam, de falar em línguas estranhas, sendo que não é Deus, elas que estão falando uma língua que ninguém interpreta, nem ela mesma sabe. Ela fala, e ela não está entendendo, ninguém está entendendo, isso daí é meninice. Eu só entendo línguas estranhas se uma pessoa for educada, ela tiver educação pelo Espírito Santo, ela começa a falar em línguas estranhas, não tem ninguém interpretando, ela se cala e fala com Deus, como está ensinando a palavra de Deus. Se houver interpretação, ela fala e aquele interpreta, para que haja compreensão na igreja. Eu digo sem medo de errar, isto que está acontecendo dentro da casa de oração é meninice, não é Deus. Uma pessoa não pode falar, se eu quiser falar, eu posso falar, não posso?
Você pode falar, você pode fazer o que você quiser dentro da casa de oração, mas a palavra de Deus está mostrando, e eu mostrei que este jovem, ele tem pleno conhecimento das coisas que ele está fazendo, e se ele tem verdadeiramente este entendimento, ele sabe que mais dias ou menos dias, Deus vai entrar num concerto com ele, e vai ser ele e Deus como houve com o primeiro rei de Israel, Saul. Saul recebeu de Deus e ele perdeu, ele jogou fora e Deus pegou e deu para Davi. É assim que Deus faz. Deus usa, e se a pessoa não souber usar aquilo que Deus deu, querer usar Deus, ele vai perder tudo aquilo que Deus deu. Vamos para mais uma passagem para que nós possamos encerrar esse vídeo, que eu sei que já ficou longo, nós estamos com um vídeo muito longo, mas se faz necessário. Vamos para a última palavra para que nós possamos encerrar o vídeo. Por favor, não saia. Continue aí. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Como acabamos de ver por esta passagem, nós compreendemos que, se tudo que nós fizermos não for pelo amor que nós temos por Deus, pelas pessoas, que nós queremos que elas venham compreender também aquilo que Deus quer para elas, como quer para nós, se não tiver este sentimento de amor, tudo que nós fizermos é palha diante de Deus, é colocado no fogo e é consumido. Mas nós devemos ser como o ouro que é colocado no fogo, ele derrete, mas não se consome. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.